Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira e esse é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, deixe o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, eu penso que nós estamos diante de um assunto extremamente curioso e interessante para os nossos dias. As pessoas, comumente, a grande maioria delas, tendem a atribuir a Deus como se Deus tivesse, de fato, um corpo físico, E, de antemão, nós precisamos, biblicamente, mostrar para os senhores, em primeiro lugar, que Deus é Espírito. Foi o próprio Jesus quem afirmou isso no Evangelho segundo João, capítulo 4, verso de número 24, dizendo: Deus é Espírito. E em outra ocasião, após a sua ressurreição, ele também assegurou que um Espírito não tem carne nem ossos. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, ele diz que Deus é invisível. Portanto, Deus é Espírito, um Espírito não tem carne nem ossos, e Deus também é invisível. Logo, quando a Bíblia trata sobre os braços, as pernas, os olhos, os cabelos de Deus, é uma figura que costumeiramente usamos dentro da teologia de uma linguagem antropomórfica, ou seja, ela se preocupa em atribuir características humanas a Deus, não que de fato Deus tenha um corpo físico, literal, ok? Mas a intenção do autor bíblico foi nos dar uma noção para assimilarmos um pouco quem é a pessoa de Deus. Enfim, eu tenho um vídeo aqui no canal que explico isso de maneira mais minuciosa. Mas a questão é o seguinte: se Deus não tem um corpo físico, então como explicar o texto de Gênesis 1 e 26, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Presume-se que Deus tem um corpo, e fez o homem composto de corpo, de órgãos, de ossos, de peles, de nervos, E Deus disse: façamos conforme a nossa imagem e semelhança. E ao que tudo indica, Deus tem um corpo físico, Essa é uma dúvida frequente entre aqueles irmãos queridos. Nós devemos de fazer essa distinção, ou melhor, definirmos o que é imagem e semelhança. Em primeiro lugar, o que é imagem? Imagem, meus irmãos, é, na verdade, um reflexo. Quando você olha para um espelho, você, evidentemente, está vendo o seu reflexo, E, portanto, o ser humano carrega a imagem de Deus. Mas note, o primeiro homem que carregou de fato a imagem e semelhança de Deus foi Adão. Por quê? Porque Adão, ele não tinha pecado. Em decorrência do pecado, da queda do homem, o homem passa a ter esse espelho, lembrando da imagem, ok? Esse espelho quebrado. E por mais que, quando você quebra um espelho, por mais que você tenta juntar todos os pedacinhos e colá-los, fica difícil. Você pode passar super bonder, qualquer outro tipo de cola, e vai ficar sempre um trincadinho, alguma coisa ali, um defeito no espelho, É exatamente isso. Adão, de fato, carregou consigo a imagem e semelhança de Deus. Mas, pós-queda, todo homem que nasce em Adão agora, ele, embora traga consigo a imagem e semelhança de Deus, contudo, essa imagem foi carcomida, maculada pelo pecado, de modo que agora nós somos como espelhos quebrados. Por quê? Porque o pecado maculou de tal modo
todo o gênero humano, que nós não somos mais aquela imagem, assim como Adão tinha de Deus, aquela imagem nítida, ok? Por outro lado, nós temos também a semelhança. O que é a semelhança? É interessante porque a palavra semelhança no hebraico, pelo menos no hebraico, não indica duplicada, mas sim similaridade. Quando o texto diz que nós somos semelhança de Deus, é no sentido de que carregamos conosco os atributos comunicáveis de Deus. É importante fazermos essa distinção dentro da teologia de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São aqueles atributos que são transferidos de uma pessoa para outra. O que são atributos comunicáveis de Deus que carregamos conosco, mesmo pós-queda? Por exemplo, espiritualidade. Ora, o ser humano é um ser espiritual. Acabei de citar o texto de João 4:24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em segundo lugar, além de sermos seres espirituais, nós carregamos também, no aspecto dessa semelhança de Deus, racionalidade. Ou seja, inteligência, sabedoria, conhecimento. Nós carregamos também moralidade, isto é, bondade, misericórdia, justiça, santidade, enfim, são aspectos da moralidade de Deus que reflete dentro do ser humano, mesmo pós-queda. O que nós não carregamos pós-queda, não é? E mesmo antes da queda, são atributos incomunicáveis, ou seja, aquilo que Deus não transmite para ninguém. Como, por exemplo, o que é um atributo incomunicável? Por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, soberania, eternidade e por aí vai, são atributos que Deus não comunica com os homens. Portanto, mesmo pós-queda, nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos conosco esses atributos comunicáveis. Nós somos imagens de fato como espelho, não é? Porém, este espelho agora é trincado por causa do pecado. E é interessante porque em Gênesis capítulo 5, verso de número 3, Moisés, em sua narrativa do livro do Gênesis, diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho segundo a sua semelhança, conforme a sua imagem. Percebeu? Não foi mais agora conforme a semelhança e imagem de Deus, mas conforme a própria semelhança e imagem de Adão. E o que nós cremos dentro da teologia é que todo homem agora nasce trazendo consigo o pecado original, isto é, o pecado adâmico, ao qual Adão é o cabeça representativo de toda a raça humana, conforme textos de Romanos 5:12, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Portanto, todos os seres humanos agora caídos, nascidos em Adão, eles de fato trazem consigo a semelhança e imagem de Adão. Por quê? Porque o pecado, ele carcomeu todo o gênero humano. O pecado, ele atingiu todos, sem exceção. Portanto, meus irmãos, este é o conceito de ser imagem e semelhança de Deus. Não no sentido de que, da mesma forma como o homem tem um corpo físico, Deus também tem de ter um corpo. Esse não é o sentido do texto de façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ok, meus irmãos? Espero ter os ajudado. Abraço.